Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto, e o papo dessa semana a gente vai estar conversando com vocês sobre Near Protocol. Foi até um pessoal aí do grupo, a gente viu também um comentário no nosso último papo, ou no penúltimo papo, perdão, de Solana, uma pessoa lá assinante do nosso grupo também comentou sobre Near, né, para a gente fazer aí um papo mais fundamentalista. Ele já é um investidor no projeto, e como a gente também aqui, já dando até esse disclaimer, eu e o Arthur, até mais o Arthur, né, já investe muito mais a longo prazo em Near do que eu, nós somos também investidores de Near, e é um dos projetos que a gente vem estudando bastante nesse começo de 2023, né? Então a gente vai estar aí dando um overview para vocês de tudo que aconteceu em 2022, o que ele também tem planejado aí para 2023, vem com bastante novidades para esse ano. Vamos estar falando um pouquinho de todo o seu ecossistema, dos seus projetos, tanto na parte de DeFi, a parte de DAOs, até a parte de artistas de NFT, né? E também um pouquinho sobre o mundo de Web3, porque como todo mundo sabe, né, Near, ela veio para ser essa blockchain que eu diria até blockchain para o mundo Web 2.5 para 3.0. Ela quer ser essa ponte e facilitar toda a entrada desses desenvolvedores de forma mais fácil e rápida, né? Sem que tenha essas grandes barreiras como alguns outros blockchains possuem. Vamos também estar falando um pouquinho aí da parte fundamentalista, de como estão a sua receita, a sua parte de FIIs, usuários ativos, número de transação, e finalizando aí da nossa conclusão, né, do que achamos aí para Near e se vale a pena a gente estar investindo ou não, né? Bom, Arthur, como que está aí também em Near, né? A gente estava conversando um pouco antes desse papo, você falando aí que está comprando, até já começou a fazer mais uns pools aí de Near, né? Como que você está vendo aí esse Near nesse começo de 2023? Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Near vem me surpreendendo toda vez, né? Só para reforçar o disclaimer, eu estou investido em Near desde 2021, estou acompanhando, gosto muito do projeto, acho ela uma das principais ecossistemas com capacidade de contestar a Solana, que hoje seria a grande Layer 2, aí, Layer 1, desculpa, Layer 1, Alt Layer 1, né? Seria a Solana. Ela já está até indo um pouquinho para o mainstream, mas enfim, a Near está nessa categoria de uma Alt Layer 2, Layer 1. E ela se desenvolveu muito, né? A história da Near é muito legal. Eu que peguei desde o começo, lá em 2021, você não tinha uma DEX, você não tinha uma stablecoin, que eles tentaram até, depois o Rafa vai contar melhor a história aí da stablecoin, né? O USN, mas só para passar por cima rápido aqui, eles não tinham nenhuma stablecoin em 2021, então você entrou dentro do ecossistema Near, né? Eu transferia da minha Binance direto para a carteira Near, que tem uma peculiaridade muito grande, que é a wallet oferecida pela própria Near Foundation com seu ENS, né? Que não é ENS no caso da Near, porque é mais o naming NNS, service, né? Near Name Service. Isso, então você já compra o seu nome, inclusive você tinha um transaction fee para iniciar a sua carteira, que seria para incluir esse nome no blockchain e afins. E desde o começo você não tinha opção. Quando você entrava no protocolo, quando você jogava os seus Nears nessa sua wallet da Near, você estava preso ao ecossistema. Você não tinha como desinvestir, você não tinha como realizar lucro, porque você só conseguia converter de Near para outra moeda dentro do ecossistema Near, sem ter nenhuma stablecoin, o que é horrível. E quando ela estava na sua máxima, lá na época 18, 17, eu comprei, fiz um preço médio, eu comecei a comprar antes, mas só um trade que eu cheguei a fazer, ela estava em 8 e bateu 18. E eu não consegui sair, eu não consegui desinvestir. Isso um pouco por preguiça, né? Eu não quis. Na verdade, eu não queria desinvestir do ecossistema por completo. Eu só queria realizar um pouco do meu lucro e depois comprar mais embaixo, porque na minha avaliação, naquele momento, o preço estava hipervalorizado. E só para lembrar aqui, né, um conceito de investimento básico, que não é porque o projeto tem bons fundamentos que seja um bom preço de entrada. E foi exatamente o que eu vi na época, eu queria desinvestir, mas para desinvestir em Near, eu não conseguia converter em uma stablecoin e manter isso dentro do ecossistema. Eu teria que sacar para minha Binance. E isso seria um trabalho gigantesco. Então eu optei por pegar meus lucros e redistribuir ele dentro de outros projetos da Near. Na verdade, o que eu fiz foi, eu peguei os que eu tinha em projetos menores e transferi para a Near, porque ela é a menos volátil
de todos os projetos dentro do ecossistema, né? Então eu tinha OCT, eu tinha Ref, eu tinha outras coisas, eu converti eles em NEAR, seria o menos volátil, e daí quando eles vieram a cair, eu reconverti nesses projetos menores de novo. Acabou sendo um trade ok, eu ganhei bastante percentualmente, mas deixou de ser um trade excelente. Quando ela bateu 18, algumas semanas depois eu podia estar comprando ela 5, 8. Então, não peguei esse trade inteiro, mas peguei o trade da variação de paras, que foi de $1 para 20 centavos, que às vezes foi até maior, mas daí convertendo em NEAR só mudou um pouco a proporção. E acabou sendo ok, né? Mas, de novo, isso mostra uma barreira, uma dificuldade que eu, como investidor, tive no ecossistema NEAR. E, graças a Deus, nesse último ano, 2022, foi um ano muito bom para NEAR em relação a desenvolvimento, em preço nem tanto, porque começou o ano com o preço lá em cima e veio caindo durante o ano, como todas as outras criptos, né? Isso foi de se esperar. Quem viveu 2022 aí não é surpresa nenhuma que falar que perdeu dinheiro. Quem falar que ganhou dinheiro provavelmente está mentindo ou estava fazendo operações de opções. Ou estava vendido desde o começo. Uma coisa um pouco mais arriscada, né? Que também dá para ganhar dinheiro, mas nós, como holders, todos perdemos e é normal, isso acontece, é o ciclo de mercado. Você só tem que saber que você não pode estar vendendo na mínima ou se perdendo aí no meio, né? Querendo fazer trade depois que você perdeu um pouco do seu capital. Você tem que aceitar e tentar maximizar o seu retorno e diminuir suas perdas nesse período. Mas, enfim, NEAR se desenvolveu muito. Hoje já tem stablecoins dentro do seu ecossistema. Tem o USDC e o USDT, que dentro do ecossistema, como são por bridges, é USDT.E e USDC.E, mas no final do dia são stablecoins que estão garantidas pelo próprio ecossistema NEAR, porque eles sabem que eles precisam de uma stablecoin para não acontecer como ocorreu comigo, né? Os investidores não terem saída do ecossistema ou terem que transferir para outra rede para desinvestir ou para realizar os seus lucros, o que é horrível, né? Você diminui o market cap de NEAR para o investidor que talvez queira ficar em NEAR. E muitas vezes, quando você saca de uma vez, você fala, bom, agora eu não vou nem voltar, eu vou investir em outra coisa, vou investir em Avax, em o que seja, Solana, em um ecossistema com um UX melhor, né? Porque o UX era péssimo. Mas tudo isso para falar que NEAR vem se desenvolvendo muito. O Rafa vai contar essa história de tudo que aconteceu nesses últimos tempos em NEAR, mas eu senti na pele, eu vi isso se desenvolvendo, eu vi as melhorias, eu senti as melhorias. Hoje eu invisto com muito mais facilidade, tem pools de liquidez, quase todas as moedas têm liquidez. Eles lançaram até sua própria Dogecoin agora, né, a memecoin, a primeira do ecossistema NEAR. A Solana também fez, não é a primeira de Solana, mas era para ser uma grande. Não sei se vai ser um rug pool ou não. Mas... Arbitrum também lançou agora a Arbino, né? Então todas elas estão querendo lançar sua memecoin, né? Isso. E a NEAR também fez isso e é a única por enquanto, então também é interessante, né? Talvez, quem sabe, colocar $2 lá e seja o que Deus quiser. Esse é o dinheiro de aposta, literalmente. Mas o ecossistema se desenvolveu muito, foi muito bom, foi um ano excepcional para a NEAR, o UX melhorou muito. Se esse ecossistema chegou a ser avaliado em alguns bilhões, quase uma dezena de bilhões de dólares, enquanto não tinha absolutamente nada, hoje, com o seu valor de mercado de próximo a 2 bilhões, está muito barato relativamente, né, considerando essa proporção. Então... eu sou até um pouco suspeito a falar de NEAR, eu gosto bastante do ecossistema, estou investido, de novo, disclaimer aqui, para que todos saibam, a gente não quer esconder isso de ninguém, mas o ecossistema se desenvolveu sim muito. Os fatos são inegáveis, né? Nós tivemos muitos aplicativos nesse último ano, tivemos muitos cases de sucesso, tivemos um aumento de desenvolvimento. A NEAR em si, ela usa um sistema que é considerado o futuro do Ethereum, que é o sharding.
Mas agora eu vou deixar com o Rafa para ele explicar esses desenvolvimentos, como foi o último ano, e tudo que eu falei que ele ia explicar, agora é a hora. Vou falar um pouco mais em detalhes, né? Mas realmente é interessante a gente ver esse crescimento, né, do próprio ecossistema, não falando só de Near, mas também de Solana, Avax, Phantom, próprio Ethereum lá em 2018, agora a gente vê Arbitrum, enfim, todas as Layer 1, Layer 2 que existem. Quando a gente pega mesmo o começo, todas elas têm suas dificuldades, né? Para ela começar a crescer, ela primeiro está engatinhando, não tem stablecoin, não tem DEX, a DEX começa a cair, infelizmente trava ali as transações, você não sabe como converter. São dificuldades, acho que todo mundo passa, a gente está vendo isso daí, por exemplo, hoje na Aptos, acontecendo a mesma coisa, né? Para quem tá mais por dentro, aí a Aptos aí tem a sua DEX, mas tem uma wallet que não funciona muito bem, enfim. E a Aptos é uma das concorrentes da Near, né? Que a gente também vai estar falando mais para frente, como também a Sui, que é uma outra Layer 1 aí que também está vindo para lançar, né? Então, mas eu vou tentar ser o mais neutro também possível nesse podcast, até estava querendo ser um pouco mais bearish em relação a Near, mas realmente, né, depois da gente sentar, analisar e ver com calma todo o seu desenvolvimento, putz, ela entregou bastante coisa. Apesar aí, como o Arthur comentou no começo, que ela caiu praticamente 90%, mas foram todas as out layer ones que caíram esses 90%, todas aquelas que eram denominadas, né, o Ethereum Killer em 2021 e até começo de 2022, né? E um dos grandes problemas na Near em 2022 foi que o Three Arrow Capital e a Alameda eram uns VCs aí representantes do protocolo, né? Eles tinham aí, a Three Arrow tinha colocado 150 milhões, a Alameda depois também, se eu não me engano, tinha colocado nessa mesma proporção, talvez um pouquinho mais. E isso, obviamente, impactou no seu preço ao longo de 2022, assim como impactou no preço de Avalanche, que tinha Three Arrow por trás, e de Solana mais ainda, em novembro, né? Que ela praticamente Solana era quase aí Alameda. Near tinha uma parte, mas de novo, né? Near também tem outros VCs por trás, que são muito parecidos também com Solana, praticamente ali os mesmos concorrentes, né? Mas enfim, 2022, né? Near aí, ela começou o ano, ela teve um excelente ano, aliás, excelente não, terminando 2021 como um excelente ano, um retorno aí quase de mais de 5.000%, 2022 ela chegando a bater na sua máxima quase desses seus $18, e ela estava no seu desenvolvimento também da sua stablecoin, então ela teve o lançamento da USN no começo de 2022, infelizmente ela já teve que parar, né, esses processamentos da USN, eles pararam com esse projeto final de 2022, ela começou no começo, né, e mais aí para outubro eles encerraram todas as operações da USN, que era uma Decentralized Stablecoin, ela era muito parecida com o UST, né, e ela foi lançada aí quase junto nesse colapso entre o UST, né, quando já estava tendo esses rumores, então obviamente isso afetou muito o seu ecossistema. Mas, no geral, a gente teve aí a NearCon. Eu só queria fazer um comentário sobre a USN, né? Eu fui um grande cético sobre ela quando ela foi lançada. Eu, inclusive, comentei isso com o Rafa na época, e acho que isso está até no nosso último papo de Near. E eu não gostava da ideia, eu não gostava, inclusive, da ideia de Luna, né? E o UST, eu era bastante crítico desse projeto e a forma como ele era construído por conta do alto retorno, enfim, tudo que a gente viu e acabou se materializando como realidade. E logo que a Near lançou a USN, eu falei para o Rafa e disse que um dos jeitos de me fazer desinvestir tudo que eu tinha em Near é se a USN atingisse um market eu acho que na época eu falei em 30% do market cap de Near. Então, se Near tinha 2 bi, tem hoje, seria como se ela tivesse 600 milhões de market cap em USN. E eu falei exatamente isso. Esse é um dos grandes riscos que eu vejo para o protocolo, que ele possa quebrar ou possa cair muito. Esse crescimento gigantesco dessa stablecoin, por conta da forma como ela é feita. Eu acho que ela é um risco e se comprovou como um risco para a Luna. E ela não engatou mesmo, então eu fico muito feliz que não tenha dado certo e que eles tenham matado esse projeto. Para mim foi matar o mal pela raiz antes de que ele crescesse. Então esse era um dos grandes downsides que eu via em Near no meio do ano passado, uma grande probabilidade de dar um problema gigantesco e acabou não ocorrendo, talvez por sorte, talvez por um timing ruim que acabou sendo benéfico, mas... Isso, para mim, foi muito importante e era um dos fatores que poderia, sim, me fazer desinvestir do ecossistema por completo.
Perfeito. A gente já teve a experiência com Luna, né? E realmente 2022 foi um ano bem difícil para todo mundo, né? Então, para que ter um risco a mais, né, dentro do seu ecossistema. Bom, mas essa foi a parte da stablecoin, né? E durante também 2022, conforme falei, a gente teve o primeiro NEARCon, foi a grande conferência da NEAR em Portugal, foi, se eu não me engano, em março ou maio. Mais aí de 5 mil pessoas compareceram, tanto de membros da comunidade, desenvolvedores, e até mesmo um pouco do slogan, né, que eles utilizaram e que NEAR também sempre vem utilizando agora, dando mais ênfase, é que a NEAR vem com esse objetivo de remover todas as barreiras para os criadores da Web3, criando um ecossistema que é exclusivamente simples, seguro, escalável e sustentável. E foi durante essa NEARCon em que eles anunciaram o seu grande progresso do sharding, né? Infelizmente, NEAR teve um atraso no seu roadmap, essa questão do sharding já era para ter sido implementada final de 2021, ela só foi implementada no primeiro trimestre de 2023, que foi a primeira fase dessa questão do sharding, né? E também implementaram o JavaScript SDK, né? Para quem não é muito familiarizado com linguagem de programação, o JavaScript aí é uma linguagem um pouco mais antiga, né? Python hoje é a mais famosa, porém todos os desenvolvedores de blockchain utilizam JavaScript. Então, quem quer construir NEAR, né, pode utilizar tanto Python agora, como JavaScript, como Rust, eles têm aí todas as linguagens para os desenvolvedores. O que isso consegue abrir um leque gigantesco, né? Para qualquer pessoa que quiser escrever, ela pode escrever em NEAR. Tanto é que eles estão aí planejando novas plataformas para facilitar a entrada de novos desenvolvedores que não sabem como programar, mas querem construir um aplicativo, querem construir, ajudar, né, toda a comunidade NEAR a crescer. Então, eles também vêm desenvolvendo novas plataformas para facilitar essa entrada de desenvolvedores, né? Além disso, a NEAR, como todo o seu ecossistema, teve também diversos avanços na parte dos projetos, né? A gente teve o lançamento da Sweatcoin, que é o aplicativo hoje mais famoso aí desse movimento Move to Earn, tanto é que é um concorrente da Stepn, né? Só que a Sweatcoin já era um aplicativo de Web 2, ela já vinha tendo a sua base e literalmente agora eles tokenizaram tokenizaram o seu aplicativo inteiro, né? Lançaram a sua cripto Sweat. Existem mais de 20 milhões de usuários já. Então a NEAR conseguiu fazer um onboarding de mais de 20 milhões de pessoas dentro para o blockchain, né? Sem eles saberem também que estão utilizando. Então a Sweatcoin veio aí com esse grande business case para a parte de DAO, né? Que é aquelas organizações descentralizadas. A NEAR fez uma parceria com o time SailGP, que é um time de sailing, de vela, né? Aquela corrida de vela que tem. Então, eles fizeram essa parceria com o SailGP, em que eles vão estar construindo um DAO e investindo em times de esportes, criando NFTs, criando futuros DAOs, fazendo novas colaborações. Então, a NEAR também está querendo trazer o esporte para dentro do blockchain através do esporte do sailing, né? Quem sabe aí também vai estar expandindo para o futebol, para o tênis, para o tiro esportivo, enfim, vamos estar vendo aí durante 2023. Para a parte de música, a NEAR fez uma parceria com a plataforma Endless, né, que ela vai ser um marketplace onde as pessoas vão poder estar aí investindo, colocando a sua música como NFT, assim como existe a plataforma Sound XYZ, que é uma plataforma aí do Ethereum, né? Estamos vendo agora a Polygon fez parceria com a Warner Music Studio, fez também com a Mastercard. A NEAR também tem a sua plataforma de músicas. Além do mais, eles também lançaram o CityLab NFT, né, que é um projeto em que eles estão tokenizando e trazendo os ingressos de concertos, de shows, de festivais para dentro do blockchain, né? Então é mais aí um grande use case, né? E na minha opinião, a próxima leva, né, de milhões de pessoas que vão estar utilizando o blockchain é a música e também essa questão dos ingressos. Para o lado de games, né, eles fizeram uma parceria com Armored Kingdom, né, que tanto é que a Mila Kunis é uma das grandes investidoras, existem outros artistas, e esse Armored Kingdom vai ser meio que um marketplace, né, para também estar lançando aí jogos, como também eles vão ter o seu próprio jogo de NFT, vai ter seu storytelling, vai ter seu metaverso. Também fizeram uma parceria com Play Amber, né, que também é um outro projeto aí em que eles investiram mais de 4,2 milhões, né, nesse ecossistema, e eles possuem aí, aliás, perdão, 2,3 milhões que foi investido no Play Amber, e eles possuem mais de 4,2 milhões de usuários ativos dentro desses seus jogos, né? Então a gente está vendo um crescimento também no ecossistema de jogos da NEAR. Para o lado de NFT,
além do Paras, né, que o Arthur comentou rapidamente, que é um principal marketplace hoje da NIR para NFT, eles fizeram uma parceria com o Few and Far, que eles receberam um investimento de 12 milhões de dólares da NIR Foundation para também estar construindo aí e implementando e trazendo esses novos artistas para o mundo de NFT na NIR. E dessa questão foi essa parte de ecossistema, então a gente pôde ver esse grande desenvolvimento. Para o lado também agora de transparência até da NIR, né? Uma novidade que eles anunciaram foi que todo trimestre eles fazem o Transparency Report, o que nada mais é que o resultado trimestral da NIR, falando sobre a parte de staking, de validadores, usuários ativos, como que estão as transações diárias, como que estão também os investimentos dentro do ecossistema, quais projetos estão sendo lançados, enfim, é um resumo de tudo que está acontecendo no trimestre aí da NIR de forma transparente, de forma que a gente também possa estar analisando no blockchain e até mesmo fazendo análise utilizando aí essas outras plataformas como o Token Terminal, Artemis ou até mesmo o Messari, né? Finalizando aqui, chegando no final de 2022, a NIR também vai ter sua parceria com tanto o SDC e o SDT. Então, a NIR agora em 2023 vai ter stablecoins nativas, né? Como o Arthur também comentou no começo, eles já possuem o SDC-E e o SDT-E, né? Que são as stablecoins que utilizam a Rainbow Bridge, né? Que é a ponte que interliga aí o ecossistema do Ethereum para o ecossistema da NIR, né? Então, essa stablecoin é utilizada pela ponte, tem um risco de terceiro. Por isso que está sendo agora o lançamento dessas stablecoins nativas no seu ecossistema, que com isso também vai começar a florescer esse seu mercado de DeFi. Sem falar que tem grandes desenvolvimentos vindo do OCT, que é o seu AppChain, né? Que agora também estão fazendo parceria com o ecossistema do Cosmos. Então, a NIR muito em breve vai estar utilizando a tecnologia IBC e compartilhando aí da segurança do ecossistema do Cosmos a partir do OCT, né? Que era como se fosse uma parachain, né? Ela consegue interligar, né? Conectar o ecossistema do Cosmos junto com a NIR. Pro lado EVM, a NIR tem a Aurora, né? Que seria aí a EVM para ligar o ecossistema do Ethereum. E com isso, muitos projetos agora do Ethereum vão poder começar a migrar para o ecossistema da NIR. Então, quem sabe a gente pode ver Uniswap, Aave, Compound, Curve, Maker, enfim, todos esses grandes protocolos OGs do Ethereum ou até mesmo da Polygon migrando para a NIR, ou até mesmo do ecossistema da Avalanche, do ecossistema da Phantom. Enfim, a NIR está conseguindo agora se interligar com todos os ecossistemas e se tornando também esse multi-chain. Então, esse aí foi um grande resumo de 2022. E, Arthur, queria saber de você, né, que você comentou no começo que voltou a investir em NIR, voltou aí a fazer operações de DeFi, né? O que você está vendo da parte de DEX, até mesmo dessas finanças descentralizadas, né? A gente sabe que a Ref Finance hoje é a principal DEX. Você está vendo muitos usuários utilizando, né? Como que está fazendo a sua análise? Que até mesmo você decidiu começar a comprar novamente agora de janeiro, né? A gente sabe que a NIR bateu pelo menos a sua mínima quase 1,20, né? Por conta da Alameda. Ela já subiu mais de 100%, né? Então, como que você está olhando agora esse começo de ano, né? A gente teve um grande desenvolvimento em DEXs, né? Hoje a Ref é a maior, ainda tem um número de usuários muito pequeno. Eu estava olhando esse dado hoje, eu vou até tentar achar aqui daqui a pouco, mas ainda são acho que 1.000 usuários por dia, mais ou menos, que a Ref tem. Então eu acabei de puxar aqui, ela está tendo nos últimos dias uma média de entre 500 a 1.000 usuários, a depender do dia, tá? O que é contas ativas. Então, contas que transacionam dentro desse ecossistema, dentro da Ref, fazem os pools e afins. É um número bastante pequeno ainda, mas não é um número irrelevante. Ele já começa a ter um pouco de substância. Esses são pessoas que, como eu, muito provavelmente estão desde o começo no ecossistema, que estão trabalhando, mas o mais importante é que nós vemos uma subida nesse número, né, nos últimos períodos. E essa subida é muito importante. Nós batemos números muito mais altos lá na época onde o ecossistema estava bombando, né? Mas desde do meio de 2022, que todas as criptos caíram muito, ele vem se mantendo mais ou menos nessa média de um pouco mais de 500 usuários por dia. E isso é importante. Falando de outras DEXs, elas estão começando a surgir agora. Nós temos o Burrow Finance, nós temos... deixa eu me lembrar dos nomes aqui. Peguei aqui. Tem a Jumbo também, Jumbo Exchange, que até
A Pantera Capital investiu neles final de 2022 também. Então, ele vem também, muitos do ecossistema da NEAR vem recebendo investimento, né? Dessa parte de DEX. Nós temos a SushiSwap entrando, né, em DEX para o ecossistema. Nós temos a One Inch Network, que também já é um aggregator que está funcionando em NEAR. E isso é legal para nós vermos que esses grandes players do mercado que estão muito bem consolidados nos seus ecossistemas, nos seus respectivos ecossistemas, estão vindo para NEAR, estão reconhecendo NEAR como uma verdadeira Layer 1 em potencial, que é necessário estar dentro e estar negociando, porque está começando a haver uma demanda pelos tokens de NEAR. Além disso, tem Trisolaris, tem a Burrow, que eu já falei, Metapool, Spin, Origami. Todas essas ainda são muito pequenas, tá? Esses outros, em números de usuários, é quase irrelevante, é coisa de 20, 30 usuários por dia. Deve ser a família do desenvolvedor e seus amigos. Então, ainda é uma coisa muito pequena. Nós sabemos que essa é uma dificuldade dos ecossistemas, trazer esses usuários iniciais, a despeito dos investimentos gigantescos, é muito difícil você começar a pegar atração nesses projetos. E nesse contexto, Ref Finance é a melhor, é a mais desenvolvida, ela já tem todos os pares existentes praticamente no ecossistema NEAR. Eles têm algumas coisinhas diferentes que é o pagamento em outros tokens. Então, o ecossistema NEAR ele vem focando na economia real. Isso é uma coisa que eu gosto muito de NEAR, né? Eles têm alguns projetos, tem uma health tech, que é DeBio, tem o Sweatcoin mesmo, é um case de muito sucesso do NEAR, daí tem a Miraya, tem a Skyward Finance. Rocketo também, né? Rocketo. E esses aplicativos de infraestrutura, que são os primeiros que estão vindo, né? Que não necessariamente é assim que ocorre nos outros ecossistemas, mas em NEAR a gente vê que os desenvolvedores estão coordenando um desenvolvimento de primeiro essa base necessária, que também é o OCT, que ele é um tipo Atom, não, como que chama, Rafa? AppChain, Cosmos. AppChain, né? Cosmos, isso. Que é a Cosmos, seria um concorrente de Cosmos. Então, os desenvolvedores de NEAR, o CEO e afins, eles tem essa consciência de que é necessário você desenvolver a infraestrutura para que todo o ecossistema possa depois prosperar. Então, eles ainda estão focados nisso. Isso acaba dificultando um pouco o onboard de usuários. Mas hoje a Ref já melhorou muito. Antes o UX era péssimo, era terrível, você não conseguia fazer nada, era muito difícil de claim. Mas tinha algumas coisas muito legais, que é pelo uso do Rocketo, que é um serviço de streaming de tokens. Então, você consegue ganhar tokens por segundo, por minuto, ou pelo tempo que você quiser colocar. Por exemplo, você precisa pagar um funcionário. Em vez de você pagar o funcionário por mês, você pode pagar o funcionário por minuto trabalhado. Daí você configura um programa que você coloca simplesmente, o Rafa trabalha 12 horas por dia, então eu vou colocar para que ele ganhe, dividir isso por 24 horas e ele vai ganhar, nas 24 horas, ele vai ganhar 10 centavos por hora durante 24 horas, como por todo o tempo que ele estiver trabalhando. Isso até já estão desenvolvendo um aplicativo que faz o tracking, né, do computador. Então, é um aplicativo super simples. Quando você entra no computador, ele começa a contar. Enquanto você estiver logado e acessando o aplicativo, vamos dizer que você trabalha com Photoshop, enquanto você estiver logado e utilizando o Photoshop e mexendo o seu mouse, né, daí tem alguns critérios para a pessoa não simplesmente abrir o computador, logar e deixar o Photoshop aberto lá e receber dinheiro, mas tendo certos critérios concluídos, né, com sucesso, checados, você recebe por isso. Então, você recebe minuto a minuto, você recebe justamente pelo tempo trabalhado. E isso tudo é viabilizado por essa infraestrutura, pelo Rocketo, pelo sistema de NEAR e esse sharding que permite com que esteja mandando muitas transações a um custo muito barato. Porque se você pensar na rede Ethereum, seria impossível você fazer isso. Cada transação, imagine você mandar 1 centavo por minuto, ia custar muito mais caro só você submeter todas essas transações.
Então, a NEAR já se mostra extremamente prolífica nesse sentido. Ela tem uma infraestrutura muito boa. Ela está racionalizando quais são as necessidades e o que é possível fazer dentro do seu ecossistema que, por exemplo, não é possível fazer em Ethereum, não é possível fazer nas outras redes. E isso é muito importante. E vem se mostrando extremamente eficiente. O UX, que era a parte que eles mais pecavam, vem melhorando. Ainda não é perfeito, muito longe disso, ainda existe muito espaço para melhora. Eu venho falando diversas coisas positivas, mas nem tudo é positivo. Você que nunca usou NEAR, realmente eu vejo uma barreira de entrada, é um pouco mais difícil. Eles ainda não têm uma experiência do usuário excepcional, ainda é algo que está caminhando. Mas eu vejo que eles têm boas ideias que, se bem executadas e polidas um pouco, né? Porque a ideia não nasce perfeita, ela nasce crua às vezes, como esse NNS, né? Que é o Near Naming Service. Você nasce, a sua wallet nasce com um nome. Isso é muito bom, é extremamente bom para o user experience. Mas o fato de você ter que mandar um pouco de NEAR para essa carteira, e NEAR ainda não tem em todos os lugares, não tem em todas as redes, transforma isso numa barreira de entrada. Então, ainda existem barreiras, ainda existem aperfeiçoamentos que são necessários, mas eles vêm fazendo esses aperfeiçoamentos. E é isso que me contenta, que me faz acreditar no ecossistema. São as melhorias que nós vemos a cada dia. E esses bons projetos de infraestrutura, de mundo real, que permitem soluções para o mundo real. Porque no final do dia, ninguém vai entrar num ecossistema que não serve para nada. Até hoje, nós fazemos um pouco disso, né, para conhecer os ecossistemas, porque nós somos curiosos, porque nós gostamos de blockchain, acreditamos na tecnologia, sabemos que estamos num mundo extremamente nichado e que, se nós não formos atrás das tecnologias, elas não vão chegar até nós, não vão ser simples de usar. Ficamos horas em YouTube aprendendo com tutoriais, mas a pessoa média, ela só quer baixar o aplicativo e usar, ela não quer ter essa péssima experiência que eu tô tendo, que o Rafa tem todos os dias, quando ele tá tentando pegar um airdrop de SEI, SUI e qualquer coisa. Então, isso é uma coisa de louco que a gente faz para permitir com que as pessoas no futuro não tenham o que fazer. A gente vai lá, manda feedback, fala, olha, isso aqui tá horrível, o UX disso é uma porcaria, mudem, pelo amor de Deus, ninguém vai usar o ecossistema de vocês se vocês não melhorarem isso e aquilo. E nós estamos vendo essas melhorias, nós estamos vendo um aumento na adoção, nós estamos vendo a infraestrutura necessária para um maior desenvolvimento. A Sweatcoin é o grande case de sucesso, né, do ecossistema NEAR. Ele conseguiu onboard milhões de usuários que nem sequer sabem que estavam usando NEAR. E justamente... Você ainda continua usando o Sweatcoin, o aplicativo? Não, eu não gosto muito desses aplicativos que pagam para você fazer funções. Apesar, eu já falei, eu já critiquei isso em outros papos, né? Inclusive, a gente teve um papo que foi de Solana. Era de Stepn, né? Stepn. Eu acho que o use case tem que ser aprimorado. É muito legal, eu acho ótimo que ele consiga fazer as pessoas se mexerem. E é um health tech, algo que, sei lá, aquelas pulseiras de exercício nunca conseguiram fazer, sabe? É muito difícil. A Apple tá aí faz 10 anos, agora com essa competição de Apple Watch, algumas coisas, eles conseguiram melhorar um pouco. Mas até então nunca funcionou, né? Aqueles rings e dar número de passos e te avisar que você está sentado há muito tempo. Agora está começando a mudar um pouco o conceito disso, mas Health Tech tem muito para caminhar, e, pelo menos dentro de blockchain, né? E vou aproveitar para falar da DeBio, né? Que é uma Health Tech em NEAR, e a DeBio é um protocolo que ela faz testes genéticos e armazena esses testes genéticos e outros tipos de testes laboratoriais em blockchain. Porque hoje, quando você faz qualquer tipo de teste laboratorial, o laboratório tem acesso irrestrito ao seu teste, ele é dono da sua informação, ele pode fazer o que quiser, ele pode vender isso para o mercado negro e vir um caçador de órgãos, roubar seu coração, te assassinar, porque um doador comprou essa pessoa para fazer isso. Lógico que esse é um caso extremo. Um caso bem extremo. Mas é nessas coisas... Mas existe, infelizmente existe.
Exato, e principalmente imagino eu que na Índia isso seja um problema significativo para eles desenvolverem essa solução em blockchain que faz exatamente isso. Mas de qualquer forma, eu não quero que ninguém tenha acesso aos meus dados de saúde. Se tiver um sequestrador, ele pode muito bem conhecer toda a minha vida a partir de relatórios médicos, que ele consegue achar em qualquer sistema do Fleury hoje, que ele acessa, que muito provavelmente é uma senha padrão, que é impressa, que qualquer funcionário vai lá, clica um botão e imprime. Então, isso é um risco gigantesco. E a DeBio, ela faz isso, mas de verdade ela é um laboratório, né? Então ela é uma empresa e ela está só usando o blockchain para aprimorar essa parte de segurança e de descentralização. Então ela envia exames na sua casa, mas é uma solução de mundo real, que é justamente o que nós queremos ver. E a NIR tem diversos casos exatamente nesse sentido. Então, é isso que me atrai bastante desse ecossistema. Eles estão tentando direcionar os usos no sentido de soluções reais para problemas do mundo que blockchain facilita ou melhora ou, enfim, faz com que sejam viáveis coisas que não eram antes. Porque, em última instância, é isso que nós queremos. Nós queremos bons projetos que facilitem e melhorem a experiência que já existe hoje. É muito difícil você desenvolver um mercado novo do zero. Agora, um mercado já existente, que tem algumas lacunas, algumas falhas, alguns erros, você com muito pouco consegue aprimorar, principalmente se isso for representar uma redução nos custos. E NIR consegue atingir todos esses critérios para a maioria dos projetos, o que é excelente. Perfeito. E realmente, quando até você escuta todas as palestras, ou até mesmo durante a conferência do NIRCon que teve também outras em que NIR estava presente, como acho que foi na Tóquio 2049, NIR estava lá. O Ilaya, né, que é um dos cofundadores, ele sempre fala que NIR é a blockchain da Web3. Por isso que eu até chamei no começo de Web 2.5, porque ela quer estar no meio dessa evolução. Eu acho que em 2020, 2021, o mercado só falava de Web3, né? A gente esqueceu que... Eu acho que o pessoal estava tão comovido nesse novo mundo de blockchain, nessas novas soluções aparecendo, que a gente esqueceu que existe uma transição de Web 2 para Web 3. Não é que do nada vai todo mundo pular, né? Então, o Eli, ele viu realmente essa brecha que teve da Web 2.5, e é o que nada mais é que a CityLab NFT, que é de tickets agora de ingresso, também fez. O que o Sweatcoin fez, né? É pegar esses casos de usos reais, em que eles já possuem comunidade, já possuem usuários, já possuem o laboratório de bio, né? É só você entrar no blockchain. Eles estão agora sendo essa ponte, né, da Web 2 para o Web 3. Então, NIR está muito bem colocada. Tanto é quando eu, pessoalmente, né, analiso NIR, né, ela fica no bucket junto ali de Outlayer 1, mas Outlayer 1 com Solana, até mesmo ali com Aptos e com Sui agora. Essas duas novas blockchains, né, Aptos foi recentemente lançada, Sui está lançando hoje sua nova testnet, mas quem sabe aí até metade desse ano também vai estar lançando sua blockchain. As quatro, né, tem mais ou menos esse alvo de serem a Web3. Obviamente, Solana tem seu caso mais específico em DeFi, elas querem ser aí a chain, a próxima Nasdaq, né, até mesmo ser a próximo hub de NFT. Aptos vem também querendo ser a próxima Nasdaq, Sui está meio que no meio, mas a NIR ela ainda vem com esse assunto da Web3, né, de querer criar as comunidades. Então, ela pode até ser um pouco concorrente com a Polygon, porque a Polygon tem muitos casos de usos como DAOs, até mesmo aplicativos de NFT de Web3 agora, como a Starbucks, né, a Polygon, essa grande chain com grandes parcerias. Então, se a gente vê também alguns pequenos casos de usos muito específicos para a NIR, isso também vai ser excelente. Igual, por exemplo, a Avalanche, né, ela tem a Ernst Young, tem agora a Shopify, tem a Amazon, vai utilizar a AWS, a NIR, quem sabe o Google vai poder também estar utilizando o blockchain da NIR eventualmente. Alguns casos de uso muito específicos que as empresas se assemelham, né? Eles gostam dessa facilidade da NIR, da transparência, da agilidade, do custo barato também. Então, quando analiso NIR, realmente, eu comparo com essas quatro blockchains, eu nem comparo com Avalanche ou com Funder, porque para mim elas são EVM, né, elas são compatíveis com Ethereum, então elas têm que ser concorrentes talvez das outras Layer 2, mas enfim, NIR também, ela concorre com Ethereum, e como a gente está nesse bear market,
todo o dinheiro ainda está no Ethereum, está lá nas Layer 2, em que ficaram lá em 2022, né? Então, a gente vai começar a ver agora essa rotação novamente, à medida que mais casos vão aparecendo em Near. Conforme a gente falou ontem, né? Agora há pouco, do SailGP, que é um DAO de esportes, né? Então, quem sabe também vão começar a vir esses casos de usos. E é isso que eu vou querer começar a ver agora em 2023, porque é durante esse bear market em que Near tem que realmente estar construindo aí todo o seu ecossistema, fortalecendo mais ainda. Gostaria até de trazer um pouquinho aqui da parte fundamentalista, Arthur, se puder compartilhar aqui a tela. Eu peguei aqui no site da Artemis, né? A gente pode ver um pouco, eu peguei aqui num período maior de 6 meses, né? A Near aqui, ela é essa linha branca, né? Então, quando a gente compara aqui em usuários ativos, né? Endereços ativos, em diários, a gente pode ver que Near tem aqui 83 mil endereços de usuários ativos, quando a gente compara até com Solana, Ethereum, Polygon, tem muito mais, né? Mas realmente, Near consegue ultrapassar Avalanche, consegue ultrapassar Aptos, até mesmo quando a gente vê em transações diárias. Near está indo até que bem, está fazendo aí 459 mil transações diárias, obviamente Polygon, porque ele tem muito caso de uso de empresas já do Reddit, Starbucks entrando agora, Disney também vai estar entrando, enfim, os jogos estão acontecendo bastante na Polygon. Ela já possui esses 3 milhões, mas Near também continua indo muito bem, né, com 466 mil usuários, até mesmo quando a gente compara aqui na questão de desenvolvedor agora. Near está aqui com 70 desenvolvedores realmente ativos no seu blockchain. Realmente, quando a gente compara aqui nos últimos 365 dias, no último um ano, a gente pode ver que Near não teve uma queda tão expressiva, né? Então, os desenvolvedores continuaram dentro do seu ecossistema, escrevendo código, criando projetos. Então, quer dizer que a comunidade também acredita muito em Near. Até mesmo quando a gente pega aqui em usuários ativos, comparando com mais chains, né? Para a gente ter uma ideia. A BNB, ela possui aqui 781 mil, mas Near também está indo muito bem. Até quando a gente compara nos últimos 365 dias, Near teve um crescimento absurdo de 341%. Nos últimos 180 dias, 766%, né? Então, ela vem crescendo até juntamente com, se a gente for comparar da Arbitrum, as Layer 2, Near continua conquistando mais usuários do que mesmo as Layer 2, né? Que a gente está vendo essa grande narrativa agora das Layer 2 com a Starkware sendo lançada, ZK EVM também chamando toda essa atenção para o Ethereum, para o seu ecossistema. Mas a gente vê que as pessoas gostam de Near, elas gostam dessa sua usabilidade, da sua velocidade, dos seus gas fees mais baratos, né? E até mesmo vindo um pouquinho da parte da sua receita. Near, quando a gente analisa aqui em relação à sua receita, ela vem gerando aí mais ou menos entre $1.000 e $1.500 diários, né? Então também não é uma receita muito exorbitante. A gente também tem que ver que os seus gas fees são muito baratos, né? Então, e talvez as pessoas também não estejam aí negociando todo o dia daqueles 50 mil ali usuários, né? Podem estar só fazendo algum login numa wallet ou mesmo revendo como que está a sua posição, enfim. As pessoas estão fazendo poucas transações mesmo, né? Mas a gente pode ver, até quando a gente analisa por uma parte mais competitiva, em questão de usuários, deixa eu pegar aqui por chain, data table aqui, da parte de FIIs, e quando analisa com outras blockchains, a gente pode ver aqui, Near está aqui embaixo, né, também, nos últimos 365 dias, uma alta em sua receita aí de 59%. E, obviamente, nos últimos 180 dias, todas as blockchains foram afetadas. Mas até quando a gente compara, por exemplo, com Avalanche, ela teve uma queda aqui de 95%, Arbitrum, 67%. Então, Near, 83%, até que se segurou até que um pouco melhor, né, de Avalanche aí. Mas eu acho que nesse caso é tão baixo esse faturamento de Near que chega a ser quase irrelevante, né? O importante é que as pessoas estejam usando e que ela tenha caixa para sobreviver, porque de fato essa quantidade de faturamento não faz nem cócegas para um projeto, para uma Layer 1 grande como é a Near. Então eu não me preocuparia nesse momento, ao menos inicialmente, e justamente nós temos que entender como que a Near pode ganhar dinheiro, porque isso realmente é algo que me preocupa. Ela é um blockchain tão eficiente e tão bom para os seus usuários que ela não gera receita nenhuma para ela mesma. E se ela ficar na dependência de fazer, de sobreviver com a sua receita de FIIs,
ela está literalmente em grandes apuros. Então, a NEAR tem que tomar um approach um pouco diferente dos outros blockchains, principalmente da rede Ethereum, né? E eu acho que a sua solução é justamente o que nós vemos hoje, que são esses aplicativos de infraestrutura, que, como a OCT, como a Rocketo, quase todos esses aplicativos são financiados pela própria NEAR Foundation. Então, ela tem braços muito mais longos do que esses network fees. E a OCT, por exemplo, ela, como o ecossistema Cosmos, ela vende projetos. Então, ela faz uma venda mesmo de um serviço. Ela desenvolve todo um app chain para você, para sua empresa, a partir das suas necessidades específicas. Talvez isso seja uma solução para a NEAR, mas realmente isso é algo muito preocupante. A NEAR tem sim que procurar maneiras alternativas de aumentar seu faturamento, porque nesses últimos 2, 3 anos, o faturamento dela, através de FIIs pelo menos, foi zero. A gente pode resumir em zero, porque não faz nem cócegas, não paga uma dúzia de desenvolvedores. Mas eu acho importante, nesse caso, nós olharmos os dados de quanto eles levantaram e quando eles levantaram dinheiro, né? Nós até temos uns dados do Crunchbase. Você tem eles aí, Rafa? Tem, deixa eu pegar aqui. Já está aqui. Eles levantaram esse dinheiro. Então, eles levantaram 533 milhões de dólares e mais para baixo a gente consegue ver exatamente quando foram os funding rounds. Então, 7 de abril foi o último, eles levantaram 350 milhões de dólares. Ou seja, pelo menos no curto e médio prazo, aí de 1, 2 anos, eles estão tranquilos com relação ao financeiro. Desde que eles não façam coisas estúpidas, como a FTX, né, fez, começar a investir, comprar nome de arena, patrocinar time de futebol, patrocinar as grandes ligas aí. Isso são loucuras que ainda não estão no alcance da NEAR, principalmente por conta do seu baixo faturamento. Então, eles não podem fazer maus investimentos. Mas os seus custos de desenvolvimento, eles estão bastante seguros pelos próximos anos. Então, isso ainda não me preocupa, diferente do que aconteceu com Solana, né, que ela perdeu muito do seu caixa por conta da FTX, e essa não é uma preocupação iminente para a NEAR, mas, de fato, mais uma vez eu quero ressaltar aqui, se ela não achar um modelo sustentável para se desenvolver, nós sabemos que o caixa barato, o dinheiro a juros zero, acabou. Então, ela vai sim ter que arrumar um modelo de negócio que gere rentabilidade, o qual ainda não sabemos. Eu tentei levantar algumas hipóteses do que eles podem ser, mas nós não temos nem perto de certeza se será isso ou não. Pode ser que seja totalmente outro caminho que eles estão seguindo e eles precisam definir isso nos próximos 2 anos. Mas, por enquanto, eu estou tranquilo com relação à caixa, com relação à sobrevivência do projeto nos próximos 2 anos. E até mesmo a gente está vendo projetos da NEAR que estão conseguindo levantar dinheiro, né? Que foi no caso, por exemplo, da Jumbo Exchange, em que a Pantera Capital, tanto é que a Pantera também é uma investidora do ecossistema todo da própria NEAR Protocol, né? E agora também ela começou a investir um pouco em alguns dos seus projetos. A gente também está vendo grande desenvolvimento vindo das suas wallets. E eles também têm o Pagoda Foundation, né? Que é esse outro grande braço aí que vem ajudando a NEAR a estar construindo aí todo esse seu ecossistema. Então, apesar dela ter sim sido impactada pela Three Arrow, pela Alameda, ela não foi tanto quanto Solana nesse caso, ou até mesmo Avalanche, que a Three Arrow era uma grande investidora mesmo na Avalanche, né? A NEAR tinha eles, porém, era um pouco mais aí diversificado. Então, trazendo agora um pouco, né? Chegando acho que um pouco agora no final, um pouco olhando para 2023 e até mesmo 2024, vamos aí jogar um pouquinho mais para esse longo prazo, umas coisas que a gente sim tem que ficar de olho com o NEAR, esse unlock aí de tokens que vai ter do Three Arrow, da Alameda. Obviamente, eles ainda estão em processos, vai demorar, acho, alguns anos para a gente ver aí esses dois fundos pagando seus credores. Então, não é uma coisa da gente tem que se preocupar nesse 1, 2 anos, né? Eu estava até lendo um artigo da Alameda em relação ao próprio unlock da Solana. Isso aí vai ser para o longo prazo, para daqui 5 anos, porque é tão grande essa parte do vesting, que eles conseguem talvez segurar mais dentro deles, não deixarem vender agora tão rápido. Então, eu acho que é um acontecimento aí para o longo prazo, para a gente também... Mas tem que ficar no nosso radar, né? A gente tem que saber quem eram seus investidores, para também não ser pego de surpresa lá na frente, né?
Mas olhando, eu acho, para 2023, começando, né, eu gostaria de falar um pouco dessa parte do OCT, que me chamou muita atenção, porque eles estão agora fazendo essa parceria com o Cosmos, e a gente está vendo muitas outras blockchains querendo utilizar essa tecnologia IBC, utilizar essa segurança, essa interchain security, em que o Cosmos ele fornece, né? Então, a OCT vai estar fazendo essa transferência. Isso quer dizer que o Cosmos ele é um grande também ecossistema de DeFi. A Near vai poder também utilizar dos usuários do Cosmos, como o Cosmos vai poder utilizar dos usuários da Near. Então, isso com certeza vai expandir mais ainda o seu ecossistema. E a gente tem um grande protocolo sendo lançado no Cosmos, que é a Sei Network, em que eles prometem essa revolução do DeFi, o que vai ajudar muito o ecossistema da Near, tanto é que eles já estão aí utilizando futuramente para suas DEX, para seus projetos DeFi, assim como a Solana e a Avalanche também vão estar utilizando do Sei Protocol. Então, vai ter essa grande novidade vindo para a Aurora, conforme eu falei até no começo. A Aurora vai começar a trazer mais projetos do ecossistema do Ethereum, da Polygon, das Layer 2 para dentro do ecossistema da Near. Então, é uma forma também da Near começar a se expandir e gerar mais receita, né? Começar a atrair esses novos usuários e, obviamente, facilitando essa entrada através da Aurora, através do OCT e até mesmo, quem sabe, utilizando uma MetaMask, porque a Aurora você consegue utilizar uma MetaMask, né? Então, quem sabe consegue fazer integrações de novas wallets dentro do ecossistema da Near, né? E uma coisa que eu gostei bastante da Near é que ela possui já o Account Abstraction. Conforme o Arthur comentou no começo, né, para a gente já ter nossa própria wallet, a gente já desenvolve o nosso NNS, né? E a gente pode criar essa wallet utilizando o nosso e-mail. É uma grande barreira para a gente trazer esses novos usuários, né? Obviamente, eu não acho ainda 100% seguro esse Account Abstraction, que nada mais é que você conseguir fazer o seu login, você conseguir criar a sua wallet utilizando o seu e-mail, o seu Google, o seu Twitter, e você conseguindo recuperar ainda a sua seed phrase, né? Então, eu acho que ainda está em desenvolvimento essa tecnologia. A Near já está em prática com isso, mas a gente está vendo Phantom no terceiro trimestre de 2022 lançando o Account Abstraction, e a gente também está vendo a Starkware também em desenvolvimento já do seu Account Abstraction. A Near já está um passo na frente dessas blockchains, né? Eles também vão continuar a evolução do sharding, que aí seria também no roadmap do Ethereum para final de 2023 para 2024, que seria a questão do sharding. Então a Near também já está na frente. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que a Near em março, acho que vai ser em março, vai ter o ETH Denver, né, que é uma das grandes conferências globais do Ethereum. E a Near vai estar lá e vai estar apresentando no primeiro dia. Eles vão estar abrindo a conferência do ETH Denver, o que eu achei muito interessante agora da Near, né, que é uma concorrente do Ethereum, né, que vai estar um monte de ETH Maxi lá e vai estar o Ilaya lá, vai estar o pessoal da Near, vão estar os seus projetos apresentando para toda a comunidade do Ethereum. Então isso a gente também vai conseguir ver, eu acho, um aumento de desenvolvedores talvez aí para o ecossistema do Near, trazendo mais essa sua visibilidade. Em questão de projeto, eu não sei você, Arthur, se você conseguiu ver alguns novos aí que estão para ser lançados, mas realmente eu acho que é continuar analisando esse crescimento desses novos aplicativos de Web3, ver o crescimento da Sweatcoin, né? Eu continuo utilizando a Sweatcoin, tanto é que todo dia lá eu vou lá, clico no Super Boost para andar 20 minutos a mais, eu consigo dobrar o meu número de coins, né? Então, e eles aumentaram essa sua interação porque eles estão criando várias... obviamente agora é o marketing, né? Então, se você tem lá 300 sweat em staking, você consegue participar em, tipo, eles estavam sorteando um Tesla agora, começo de janeiro, né? Então, você podia entrar num sorteio de um Tesla, pode estar entrando em sorteios de jogos de futebol, ganhar camiseta, ter jantar com o pessoal da Near, enfim. É uma forma de você ter essa interação e fazer o usuário sempre estar logando lá no aplicativo para ver o que ele pode estar fazendo de novidades, né? Então, eu quero continuar vendo essa evolução desses aplicativos já construídos em Near, assim como a CityLab, que é específica para tickets de NFT. Eu quero ver mais lançamentos de concertos, de shows, utilizando o CityLab. Por enquanto, só teve 2 casos de uso de shows lá em Londres, em que eles utilizaram. Tanto é que eu até mandei já um formulário para a gente talvez criar um evento da Stock Bull e o ingresso vai ser uma NFT do próprio CityLab. Então, a gente também já vem planejando isso, né? Quero ver também a questão de NFTs, essa explosão maior do seu ecossistema, com esses investimentos que tiveram em agosto, quando teve aí o seu NearCon, né? Então foram lá que foram anunciados esses
desenvolvimento do seu marketplace de NFT, então eu quero ver também esse crescimento. São essas métricas que a gente vai estar de olho agora, especificamente eu também, em 2023. Eu, pessoalmente, não estou comprando Near, né? Eu tô mais focado em Cosmos, em Solana, um pouquinho até mais em Phantom, né? Mas, quem sabe, obviamente, tudo pode mudar e vendo até, preparando para esse papo, né? Near, sim, vai tá de volta na minha watchlist e, obviamente, vou esperar uma correção para estar comprando mais um pouquinho dela, aumentando minha posição, fazendo a questão também do staking, até entrando um pouquinho do liquid staking, que está muito famoso agora no Ethereum. A Near tem o Stader, né, que ela é uma plataforma em que a gente também pode estar fazendo esse liquid staking. A gente coloca Near em staking, recebe seu derivativo e a gente consegue se alavancar de novo em DeFi com ele. Então, é uma coisa que eu vou estar fazendo aí no Near, experimentando um pouco desse seu ecossistema. Então, é isso aí que eu vou estar de olho para 2023. E você, Arthur, o que você vai estar fazendo, né? Que você já está comprando tudo, vai continuar comprando ainda mesmo nessa alta? Não, agora eu não estou comprando mais. Eu estou me segurando para não comprar. Estou na hora de fazer um aporte, né, nos meus DCAs aí, mas agora subiu tanto que, pelo contrário, eu estou vendendo um pouco, eu estou realizando um pouco minha carteira para tentar comprar um pouco mais embaixo. Eu acho que, de fato, essa alta foi um pouco até fictícia, né, insustentável. Nós subimos, o Bitcoin subiu de 16 mil para 23 mil, é uma alta de 30%, 40% aí, num espaço de tempo muito curto. Não tivemos nenhuma correção nesse tempo, então eu estou sim aguardando uma correção, não sei para onde vem, se soubesse quando e onde seria fácil, né, mas estou aguardando. Dentro de Near, a minha perspectiva é muito boa, eu vejo o ecossistema se desenvolvendo muito bem, eu vejo novos projetos, novos casos de uso, então eu estou bastante contente com o que eu estou vendo. Eu acho que OCT é um grande projeto para a gente ficar de olho. A Ref Finance já é um projeto mais consolidado, então de menor risco para quem esteja pensando em entrar no ecossistema, seja legal dar uma olhada em Ref, mas quem ainda não está no ecossistema, eu entraria apenas em Near ainda. É um ecossistema bastante embrionário, não é legal se arriscar nesse ecossistema ainda. O upside pode ser gigantesco, mas tem sim uma chance de não dar certo. Os projetos estão muito no começo. É relativamente simples para entrar uma grande outra wallet ou outra DEX vir de outro ecossistema e matar a própria Ref Finance ou tomar quase todo o seu volume, ou o próprio Sweatcoin lançar sua própria DEX, como foi o caso que aconteceu na Solana, do Stepn. Uhum. Então, é algo muito no começo, muito embrionário, e não vale o risco para o investidor que não está concentrado nisso, está estudando isso, olhando, vendo como funciona, como faz. Não recomendo, mas o upside pode ser gigantesco. Então, se você se interessou, se isso despertou um fogo aí dentro de você, eu acho que você deve sim estudar, procurar mais sobre o ecossistema. Tem muita informação legal. Eles têm até uma plataforma de educação na Near. Então, eles têm o Near University, que te ajuda a programar. Eles têm muitas soluções. Se você tem uma empresa, uma startup, ou qualquer empresa de qualquer ramo praticamente, eles têm uma solução para vocês. O Rocketo mesmo é uma solução de que serve para tokenizar as coisas, muito legal, e pagar os salários, e fazer meios de pagamento. Realmente, a gente estuda na Stockbull a implementação desse ecossistema da Near, das suas soluções reais para nós. E realmente vale muito a pena que pelo menos você saiba que existe. Pode ser que ainda não seja a hora de utilizar exatamente, mas já ir sabendo, já ir pensando como vai ser o uso, porque vai sim ter um uso e ele está chegando, está próximo. Então, eu vejo uma ótima perspectiva, eu acho o ecossistema super interessante, mas, de novo, para quem não está focado nisso, em tokens de maior risco, que realmente tem um upside possível maior, mas o downside pode ser gigantesco. Então, muito cuidado. Não sai investindo nas tokens que a gente falou aqui, principalmente nessas menores, mas Near, com certeza, vale a pena ter um pouquinho no portfólio, porque esse sim, todos esses projetos por baixo dela mostram seu potencial, e já temos alguns projetos grandes entrando para o ecossistema. Então, seria legal você pelo menos dar uma olhada
nesse projeto e considerar ele como parte de diversificação. Seria um alternative investment, né, no mercado tradicional. Então, seria um alternative investment de cripto, né, um emerging market, um ETF, uma coisa meio diferente para o investidor tradicional, seria NEAR, assim, que não está tanto no radar, mas tem potencialmente um upside muito bom, com um risco não tão alto. Agora, os tokens menores, não. Esses eu recomendo que vocês fiquem fora, a não ser que você queira muito conhecer o ecossistema e aprender sobre ele. Mas, Rafa, eu tenho uma última pergunta para você, que é sobre o outro lado da moeda. Quais são os downsides que você vê para NEAR? Eu acho que essa parte dos downsides é uma questão da adoção mesmo, né? Porque realmente a Polygon, eu acho que seria um dos grandes riscos para ela, porque realmente a Polygon vem com esse time muito forte de BD deles, né? Então, obviamente, eu acho que eles conseguiram atrair muitas empresas, tem muitos casos de uso acontecendo na Polygon, em que todas as empresas estão de olho, né? A Disney está lá, Starbucks, Adidas, Nike, que mais entrou? Enfim, tantas empresas que entraram ano passado, a Reddit, e todas elas estão de olho. E, obviamente, eu acho que eles vão dar certo essa nova entrada deles nesse mundo de Web3, né? E quando a empresa vai olhar para a Starbucks, putz, eu também vou para a Polygon, né? Então, eu acho que falta também um pouco dessa questão de BD dentro da NEAR, em que Phantom tinha mesmo esse problema, mas Phantom teve a volta do André Cronier, né? E ele começou a escrever bastante relatório, começou a dar mais as caras, né? Começou a mostrar realmente por que Phantom existe. Eu acho que falta um pouco disso aí também de NEAR, sabe? Eu acho que vem um pouco da sua comunidade começar a educar esses novos entrantes que estão vindo agora. Conforme você falou, existe o NEAR University, então, NEAR University, isso também já ajuda a educar essas pessoas. A Coinbase também tem um programa de educação com a NEAR, que quando você passa lá pela parte de educação dentro da Coinbase, né, tem a parte do Coinbase Learn and Earn, em que se você aprender de NEAR, você também recebe NEAR tokens. Então, eles estão começando a construir essa parte de educação. Outro downside eu vejo essas suas concorrentes, a Aptos, a Sui e até mesmo a Solana. Principalmente Aptos e Sui, porque elas vieram aí para matar, né? Ser o Solana Killer e, obviamente, vai ser um pouco de NEAR. Então, e elas vêm para promover essa questão de agilidade de Web3, e elas vêm com essa nova tecnologia Move, né? Essa nova linguagem que foi aí do projeto do Facebook e da Libra. NEAR ainda não falou nada que vai estar implementando Move ou algum desenvolvimento. Solana já falou que está, sim, escrevendo em Move, estão começando a analisar. Quem sabe NEAR, eventualmente, também vão estar fazendo isso, porque é mais uma linguagem em que as pessoas podem estar utilizando para escrever, né? Mas eu acho que, de geral, é isso mesmo, né? E, obviamente, o crescimento de todo o seu ecossistema. Não basta você ter lá um monte de DEX, só que não tem usuários, tem um monte de projeto de DeFi não ter usuários. Eu acho que a NEAR tem esse foco muito grande de Web3, e onde eles têm que estar focando onde eles são bons, né? Fizeram um onboarding de 20 milhões de pessoas através da Sweatcoin. Quem sabe aí com esses novos DAOs de esporte, com esses novos jogos para serem lançados, também conseguem fazer um onboard de 4 milhões, 10 milhões, enfim. E por aí vai, né? Construindo de tijolinho a tijolinho. Mas são alguns downsides que a gente tem que ficar de olho. E, obviamente, a questão do Three Arrow e da Alameda, né? E, principalmente, eles têm que sobreviver esse bear market. Que eu acredito, sim, que eles vão conseguir muito bem sobreviver, né? Eles estão continuando construindo, continuando toda a sua evolução e, principalmente, eles não podem mais atrasar seu roadmap, né? Eles já estão atrasados um pouco, principalmente a questão de sharding. Eles têm que continuar esse desenvolvimento e não ter mais atrasos nessa questão de roadmap, porque eu acho que também isso é crucial para qualquer projeto, né? Quando a gente vê muitos atrasos, o investidor começa a perder a paciência, né? NEAR vai continuar, acho que vão começar a acelerar um pouco mais e não se atrasar mais tanto. Então é isso que a gente tem que ficar de olho em relação a isso, né? Eu acho que é isso aí mesmo, Arthur. Uma conclusão agora, né? O que você acha aí de tudo isso? Perfeito, eu acho que sua colocação sobre os downsides são exatamente esses. Eu concordo com todos. Eu queria só reforçar que, para mim, o principal downside seria o UX, que leva a essa não adoção, né? Hoje, para mim, a dificuldade de adoção é justamente o UX. Eu, como um usuário, posso falar isso, e eu gostaria de ver melhorias no UX. Para mim, eles ainda estão
muito focados, muito nichados nos meios de programadores, estão querendo desenvolver aplicativos e fazer coisas, o que existe esse imenso risco, que são dos concorrentes, né, da própria Polygon. Então, eu acho que eles precisam trazer os usuários, precisam trazer gente para dentro do ecossistema, e para isso eles precisam melhorar o seu UX. Então, hoje, para mim, dentro de tudo isso que você falou, eu elenco esse como o maior problema deles, que se você entender bastante, ele é praticamente, você descreveu o UX de outras formas, né? O que o problema de UX desencadeia é tudo que você falou. Então, para mim, um problema-chave é esse, mas concordo perfeito a sua colocação de todos os riscos e downsides. Agora, para concluir, eu acho que nós temos a obrigação de falar desses downsides, né? Mas, como nós esboçamos e mostramos aqui no papo, pelo menos eu sou muito favorável a NEAR, eu acho que o projeto é muito bom e as pessoas devem sim considerar ele como uma parte de um alternative investment, um investimento com um Sharpe alto, né? Que tem um risco alto, tem uma volatilidade alta, mas o upside é muito bom. Se realmente der certo, como vem dando certo nos últimos meses e anos, ele tem um potencial explosivo para crescer muito, para fazer o que Solana fez no último bull run, que foi vir de uma cripto, de uma Layer 1 grande, mas quase pouco relevante no cenário macro de cripto, para uma das mais importantes. E é justamente o que eu gostaria de ver. Não sei se vai acontecer, tem todos esses downsides, todos esses riscos. Não é um investimento certo, mas é um investimento que para mim, vale apostar. Que, para mim, tem um índice de retorno alto com relação ao seu risco. Perfeito. Para mim também faz total sentido, tanto é que eu tenho ainda uma pequena porção ali na carteira. Obviamente não é 5% que eu tenho em NEAR, é um pouco menos, quase aí tá, agora deve estar uns 3%, 2% com essa queda que teve, né? Mas é uma coisa que também eu acho que vale a pena a gente olhar para talvez ir aumentando. Obviamente, todo mundo tem que seguir o seu perfil de risco. Eu, Arthur, aqui tem um perfil já um pouco mais agressivo, né? Então você também tem que estar seguindo o seu perfil. E, obviamente, se você acha já muito arriscado, não recomendo comprar NEAR, né? Obviamente, estude um pouco. Além do que a gente conversou aqui, entra lá no site da NEAR Foundation, entra no NEAR University, entra no DeFi Lama para você ver lá os projetos que são construídos dentro da NEAR e, principalmente, utilizem a plataforma, comprem NEAR, criem uma wallet. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo, né, o link da wallet.near.org para você também já poder estar criando. Vamos deixar também ali o link da Ref Finance, dos principais ali projetos que a gente também comentou, para você poder estar aprendendo mais sobre eles, né? Legal a gente saber o que está sendo construído. Então, estudem também antes de estar entrando aí dentro desse projeto. E, de novo, eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado a todos aí por terem participado de mais um papo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar também com seus amigos, familiares que queiram aprender mais aí sobre NEAR Protocol. Um abraço e bons trades a todos. Tchau, tchau.